manda um abraço para os pastores. Luca, Daniel, manda um abraço para vocês, para essa família. E eu deixei ele lá com ela. Eu pensei, eu levo ele ou ela com ele fica aqui. Deixa o Luca com ela. E ele ficou, eu vim só. Não deu para trazer nenhum obreiro, porque eles estão envolvidos no trabalho lá da igreja. E aí eu não consegui trazer ninguém dessa vez. Bem, trazer menos, conhecer o pastor Robinho, o pastor Adriano. A gente teve um pouco de tempo ali na casa do pastor Ronaldo, mas eu já os conhecia através do pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo fala tanto e tão bem deles, assim, que a gente já tem convicção que foi Deus que colocou os pastores na vida do pastor Ronaldo. Tem um propósito nisso, né? A gente sabe disso. Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Alguns irmãos aqui eu conheço pelo nome, outros só pelo semblante. Tem sempre gente nova nessa casa, nessa igreja. O pastor Ronaldo, eu admiro muito o chamado dele, o ministério dele. Ele é um improvável, né, que Deus chamou para poder fazer a diferença. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o que Davi conseguiu fazer com 300 homens improváveis, 300 homens que ninguém queria, 300 homens que precisavam de um propósito. Davi deu para aqueles homens um propósito, e aqueles homens se tornaram os valentes de Davi. Aqueles homens se tornaram o grupo de homens que mais venceram guerras na face da terra. Aqueles homens ganharam um propósito para poder morrer. É isso mesmo. Quando nós aceitamos Jesus, uma vida que nós não tínhamos propósito algum, nós ganhamos um propósito para morrer. Se você não entendeu isso, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é quando nós entendemos, recebemos da parte do Senhor um propósito. A nossa vida sem Jesus, ela não tinha um propósito. A nossa vida sem Jesus era vazia, não havia motivo para agregar. Hoje nós temos um propósito para morrer pela causa, morrer por aquilo que nós acreditamos que é viver. Aquele que perde a vida por amor a Cristo, achará. Quando o Senhor Jesus Cristo trouxe esse ensinamento, muitos não entenderam, muitos não compreenderam. Eles não entenderam o que era morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos. Eles não entenderam. Muitas pessoas, irmãos, não tem a ver com o seu nível de formação, não tem a ver com o tanto que você já estudou, tem a ver em conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Há um texto da Bíblia Sagrada que nós conhecemos e tememos, pelo menos eu temo, quando a Bíblia fala da parábola do grande dia. Há um momento que o Senhor, Ele vai chamar um grupo de pessoas e vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. No final da conta, irmãos, o importante é ser conhecido por Jesus. Se Jesus não te conhecer, não importa se a religião te conhece, não importa se você teve tantos frutos aqui na terra, não importa se você fez tantas coisas, não, você precisa ser conhecido dele. E a única maneira de ser conhecido dele é você desenvolver uma intimidade. Existem algumas coisas no mundo espiritual, querido, que é diferente, muito diferente do mundo físico. No mundo físico, algumas pessoas são conhecidas de forma daquilo que ela faz, né? No mundo espiritual, você é conhecido no quarto, quando você fecha a porta, e quando você em secreto chama por ele, quando você começa a dizer para ele: eis-me aqui, Senhor. Quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe o que você está passando, é nessas horas que o Senhor se revela, irmãos. Não é, querido, nesse momento que eu digo quem sou, quando eu estou com o microfone na mão, quando eu estou diante de uma igreja linda e falando do amor de Deus. Eu sou conhecido no mundo espiritual. É quando eu estou na minha casa. Querido, eu ainda não comecei a mensagem, mas nós vamos começar daqui a pouquinho. Eu falei na igreja um dia desse que eu aprendi a orar antes de ser cristão, antes de me converter. Eu aprendi a orar com a minha mãe. A minha mãe, eu lembro que meu pai era alcoólatra e meu pai tem uma deficiência física.
Eu mesmo carreguei meu pai muitas vezes, trouxe ele. Isso me fazia muita vergonha. Mas a minha mãe, eu lembro que eu acordava às madrugadas e minha mãe estava na laje de casa. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ela orava, e orava alto. Ela orava alto. E ela dizia: Senhor, até quando eu vou ser envergonhada na rua da minha casa? Até quando eu vou ser humilhada? Até quando, Jesus? Eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. Eu não entendia, eu não compreendia. Eu cresci assim, eu cresci vendo a minha mãe orar pelo meu pai, para alguém provar. Eu cresci lendo as escrituras para minha mãe, porque ela não tinha leitura todos os dias. Ela mandava eu ler um capítulo, e era interessante, quando o capítulo ela não gostava, ela mandava eu ler outro, até ela achar uma palavra que ela gostava. Quando eu me converti, eu já tinha lido a Bíblia toda, com certeza. Quando eu me converti, irmãos, eu não tive dificuldade de ter uma vida de oração. Quando eu me converti, eu aprendi a orar, e eu entendia. Quando meu pai, irmãos, eu lembro de uma vez, antes de eu ir para Teixeiras como missionário, eu tinha pregado aquela noite, foi uma bênção, muitas almas se converteram, e eu novo de casado, eu indo com a minha esposa para minha casa, e eu encontro meu pai bêbado na frente de uma loja, e eu chamei a minha esposa e disse: segue, eu vou ter que levar meu pai em casa. Era longe, eu não tinha carro, coloquei meu pai nas costas, e parou o ônibus. Eu lembro que esse dia eu passei muita raiva, porque meu pai o tempo todo dizia assim: você podia ter me deixado lá, eu não mandei você me trazer. Quem mandou você me trazer? Eu falando: pai, pelo amor de Deus, vamos tornar esse negócio mais fácil. E eu carregando ele, nós subimos, na hora de descer, ele dizia assim: você vai me deixar cair. Ele segurava no ferro do ônibus, e eu tentava puxar ele, ele dizia: não, você vai me deixar cair. Eu falei que você não me tirava daí. Eu falei: meu Deus. Eu lembro que aquele dia eu voltei para casa, e eu andando sozinho falava com Deus: Deus, como que pode isso? Foi uma noite de salvação, de libertação, e depois de um culto maravilhoso daquele, eu tenho que levar o meu pai para casa, bêbado nesse estádio. Até quando? Eu lembrei da minha mãe. Minha mãe já orava, eu passei a orar, mas um dia meu pai, ele recebeu aquilo que você recebeu, ele recebeu Cristo, ele foi liberto, já tem anos, meu pai não bebe mais. Porque o Jesus, irmãos, se tem uma coisa que Jesus, presta atenção, ele não faz falhar com a gente. Jesus é fiel. Os homens falham, os homens erram, mas ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A tua causa, o processo, irmãos, tem algo que Deus quer te ensinar. E quando eu olho para trás, irmãos, e vejo as experiências de oração, eu vejo porque a igreja tem se desviado tanto do propósito. Nós sabemos que a única maneira de mantermos firme com o Senhor é orando, tendo uma vida de consagração e lendo as Escrituras Sagradas. O primeiro erro que nós cometemos é que nós ensinamos os nossos filhos qualquer coisa menos sobre Cristo. Nós pegamos as nossas crianças, fazemos uma cerimônia linda, consagramos ao Senhor e dizemos: Senhor, eu te apresento agora o meu filho. Consagra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o nosso dever de apresentar Cristo, esse foi o erro que Israel cometeu. Israel precisava continuar apresentando Deus, o Deus que tirou eles do Egito, para os seus